Lucas 18, 1 a seguir diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, podem tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra nesta noite que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E em cima dessa parábola, Deus me colocou no coração a compartilhar com os irmãos acerca da perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos partir desse princípio, desta mensagem do juiz iníquo, que não queria fazer justiça com aquela mulher, mas de tanto ela lhe importunar, de tanto ela perseverar, de tanto ela insistir, a palavra vai dizer que esse juiz, ele não temia a Deus, que ele também não temia aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que ele não fosse mais importunado por aquela mulher, ele resolveu deferir a sua causa, resolveu julgar a sua causa, e esta mulher, ela vence por causa da sua perseverança. Aquele juiz, ele não julgou a sua causa por temor a Deus. Aquele juiz, ele não julgou a sua causa por temor ao homem, e nem sequer, aleluia, pelo desejo de justiça, mas ele julgou a causa desta mulher. Louvado seja o nome do Senhor, para que não fosse importunado por causa da sua insistência. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio da meditação dessa parábola que Jesus traz para os seus discípulos, para que eles perseverem na oração, eu quero compartilhar com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que a perseverança, ela é uma qualidade. E quando nós falamos de qualidade, nós sabemos que existe a qualidade própria e a qualidade trabalhada. Louvado seja Deus. Nós sabemos que existe alguns metais, aleluia, alguns minérios como diamante, como ouro, louvado seja o nome do Senhor, que tem uma qualidade própria, mas que também precisa ser trabalhada, aleluia, para que chegue a uma qualidade ainda melhor, apesar da sua qualidade própria. E eu quero te dizer nesta noite que você já tem a sua própria qualidade, que você já tem a sua própria qualidade, mas há algumas coisas em você que precisa ser lapidado nesta noite. E assim como o orivo prepara o ouro, assim como é preparado o diamante, louvado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite para te preparar por meio desta mensagem. Nós sabemos que o diamante, quando ele é encontrado, ele é bruto. O ouro, quando é encontrado, ele é bruto, mas passando pelo processo, ele chega na qualidade. Louvado seja o nome do Senhor, que surpreende. E é esta qualidade que Deus quer de você. Louvado seja o nome do Senhor. Qualidade, louvado seja Deus, que Deus quer trabalhar em parceria contigo, porque é necessário ter a qualidade própria. Mas o orivo que é Deus, aleluia, ele vai, aleluia, trabalhar
trabalhar as tuas qualidades para que você possa continuar. Louvado seja o nome do Senhor na caminhada, arabando. Quando nós falamos de perseverança, louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos que é a qualidade de quem persevera, de quem tem pertinência e tem constância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essas são as qualidades de quem persevera, tem pertinência e tem constância. Você pode estar pensando: eu estou em uma aula de português. Não, você está na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós entender a palavra de Deus, às vezes nós precisamos entender o português, entender daquilo que nós estamos falando. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque eu não sou nenhum professor de português, eu sou péssimo em português. Português é o meu ponto fraco, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falei, aleluia, de qualidade, agora eu quero falar acerca da pertinência. Pertinência é aquele que pertence, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você precisa pertencer a alguém, e aliás, você já pertence a alguém que é Deus, mas você precisa se fazer pertencente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos de pertença, nós falamos de escolha. Nós precisamos escolher a pertencer a alguma, aleluia, alguma comunidade, escolher pertencer, aleluia, a algum ministério, escolher pertencer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se fazer persistente, perseverante nessa pertenção. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós sabemos o que queremos, quando nós sabemos, aleluia, o que somos e para onde estamos indo, aleluia, Deus começa a trabalhar em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala de constância, é a qualidade daquele que não falta. Louvado seja o nome do Senhor. Fala de assiduidade, louvado seja o nome do Senhor, de presença. Nós sabemos disso, meus irmãos, nas escolas, muitos e muitos alunos faltam, aparecem na sala de aula uma vez por semana, e é certo que jamais serão doutores, jamais serão advogados, jamais serão, aleluia, empresários. Louvado seja o nome do Senhor, porque não tem constância, não tem perseverança naquilo que faz. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, aleluia, nós temos, aleluia, sermos presentes. É preciso, louvado seja o nome do Senhor, nós ter esta perseverança de pertencer a algo. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nosso crescimento seja desenvolvido em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que havia este juiz, o juiz iníquo, e que nessa cidade havia uma viúva. Louvado seja o nome do Senhor, que persevera em busca da sua causa, que persevera em busca de justiça, que clama por justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas e muitas vezes acontece injustiça sobre a minha e sobre a tua vida. Muitas e muitas vezes nós somos injustiçados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: busque a justiça de Deus em oração, porque a justiça de Deus, ela não falha. Busca a justiça de Deus em oração. Meus irmãos, nós sabemos, aleluia, que nessa parábola Jesus ele fala acerca de um juiz iníquo. O juiz, ele sabia o que tinha que fazer. Temer a Deus ele não temia. Ele sabia que tinha que ter um compromisso com o homem, porque não se trata de temer ao homem, mas ter um compromisso com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele não tinha esse compromisso. Se trata de ter compromisso com o trabalho, e esse juiz ele era incomprometido com o seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava preocupado apenas com o seu salário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha responsabilidade. E deixa eu te dizer uma coisa: existe patrão iníquo, existe pastor iníquo, existe funcionários iníquos, juízes iníquos. Louvado seja o nome do Senhor.
que não tem a sede de justiça, que não quer fazer a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para generalizar, mas eu estou falando que existe casos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ser diferentes. Você precisa ser perseverante, e é essa qualidade que Deus quer trabalhar na tua vida nesta noite. Você precisa estar presente, você precisa pertencer a uma empresa, estar presente, aleluia, ser assíduo naquilo que você faz, fazer com amor, fazer com qualidade, aleluia, e não agir como este juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. É por isso, meus irmãos, que quando nós tomamos a decisão de obedecer a palavra de Deus, muitas e muitas vezes a prosperidade ela é inevitável sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você vai ver muitos homens de Deus se destacando, sendo promovidos, porque quando o homem e a mulher de Deus resolvem servir o seu patrão como serve a Deus, ela vai ser promovida no seu trabalho. Isso é inevitável. A perseverança, aleluia, ela gera resultados sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que um atleta, louvado seja o nome do Senhor, quando ele vai para uma corrida, ele não leva bagagem. Sabe por quê? Porque a bagagem pode atrapalhar o atleta na sua caminhada, pode atrapalhar o atleta na sua corrida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está te chamando como atleta nesta noite. E para que você seja atleta, você precisa largar a bagagem, precisa largar para trás o passado, largar para trás aquilo que tem atrapalhado a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que vai te atrapalhar na caminhada, porque se o atleta ele sai para uma corrida, com um peso de 20 ou 30 quilos nas costas, ele sai em desvantagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus te chama para uma corrida com Ele, uma caminhada com Ele, para ser atleta dele. E nós sabemos, meus irmãos, que o atleta ele se prepara para uma corrida. O atleta ele não pode ficar dormindo, esperando chegar o dia da corrida. Ele precisa cuidar da alimentação, ele precisa ter um preparo físico, ele precisa, louvado seja o nome do Senhor, estar focado, estar dedicado. Ele precisa ter perseverança naquilo que ele quer, naquilo que ele pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Seja maratonista, louvado seja o nome do Senhor. Seja ciclista, louvado seja o nome do Senhor. Seja piloto, ele precisa pertencer a uma categoria e precisa, aleluia, se preparar, aleluia, para a categoria a qual ele pertence. E Deus está te chamando como atleta dele nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é mais importante na vida de um atleta é que a vitória não está no início nem no meio, a vitória está no fim. Na hora da largada, muitos podem largar. Tem pessoas que estão correndo, que acham que estão na tua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não estão, não. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o atleta ele vai devagarzinho. Aqueles que saíram em disparada, desesperado, às vezes para no caminho, e ele continua na sua perseverança, ele continua naquilo que ele foi preparado, aleluia, até chegar na reta final e alcançar o pódio, aleluia. Deus é Deus que tem pódio para a tua vida, arabando. Deus é Deus que tem lugar de destaque na tua vida, Deus tem prosperidade para a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem qualidade própria. Você já tem qualidade própria, mas você precisa desenvolver a perseverança para que você possa alcançar o pódio. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes
Aleluia, Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Aleluia, e nós deixamos a oportunidade passar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Se você perseverar, se você continuar batendo, a porta vai se abrir. Se você continuar orando, a bênção vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for perseverante, aleluia, o juiz vai julgar a tua causa e a tua vitória vai chegar. Esta palavra é uma palavra de correção, é uma palavra de ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim e para a tua vida, louvado seja Deus. Seja perseverante, seja forte, porque a qualidade você já tem. O que está faltando é a perseverança, a assiduidade, louvado seja o nome do Senhor. É a frequência, louvado seja o nome do Senhor. O que está faltando é pertencer, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Seja como aquela viúva. Não desista do teu objetivo. Continua lutando, continua batendo, porque a porta vai se abrir. Aleluia. Continua orando, continua marchando. Aleluia. Porque Canaã é logo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, há muitos casamentos que fracassam porque nós precisamos sermos perseverantes no casamento. Se você perguntar, aleluia, honestamente para cada um dos casados, seu casamento é perfeito? Não. Existe uma lacuna, louvado seja o nome do Senhor. Existe uma lacuna, existe falhas, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que faz um casamento ir até o fim é a perseverança. É acreditar, louvado seja o nome do Senhor. Existe, meus irmãos, comerciantes, quantos e quantos comércios você já viu abrir e logo foram fechados, louvado seja o nome do Senhor. Quantos e quantos comércios você já viu abrir e logo foram fechados? O que faltou? Não dá para generalizar. Pode ser que em algumas situações, louvado seja o nome do Senhor, tenha sido por consequência, mas em outras situações faltou perseverança. Porque é na hora da dificuldade, é na hora da diversidade, é na hora que está tudo difícil que nós precisamos perseverar. Quando está tudo bem, nós podemos até descansar um pouco, deitar, colocar a unha para cima e esperar as coisas acontecer. Mas quando o negócio está difícil, é aí que você precisa perseverar. Quantos e quantos comerciantes foram vender, um dia foi mal, no outro dia ele não voltou para abrir a sua loja, foi mandar currículo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, faltou perseverança. Quantos e quantos músicos gravaram um CD, 2 CD, no terceiro ele ia estourar, mas ele parou, faltou perseverança. Quantos e quantos pastores abriram uma igreja, mas no começo é difícil, tem dia que só está ele e a esposa, e aí ele resolve parar, fechar a porta. Sabe o que faltou? Faltou perseverança. Porque Deus trabalha em cima da perseverança, e aonde existe perseverança não há porta que não se abra. Uma hora a chave vai virar, uma hora as coisas vão acontecer na tua vida. Persevera confiante no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero rapidamente contar um testemunho. Tenho um ministério de louvor junto com meu irmão, e nós gravamos um CD, gravamos o segundo CD, e parece que nada tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele chegou para mim e falou: nós estamos jogando dinheiro no mato, eu acho que é melhor a gente parar, não vamos mais mexer com isso não, vamos investir em outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu pensei no meu coração, na hora que me doeu, eu pensei no meu coração, eu falei: quantos e quantos músicos desistem, quantos e quantos param no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, louvado seja Deus, eu fiquei
pensando. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso, aleluia, louvado seja Deus. E foi isso, louvado seja o nome do Senhor, que eu falei para ele: nós precisamos perseverar. Quantos e quantos começam e param no meio do caminho? Às vezes a coisa vai acontecer no próximo CD, às vezes a coisa vai acontecer, aleluia, na próxima música, na próxima faixa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ser perseverantes, precisamos fazer a diferença. Sabe por quê? Porque quantas e quantas pessoas começam e param na caminhada. Isso é na caminhada cristã, isso é na caminhada como pastor, é na caminhada como músico. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu falei para ele, eu falei: a partir de hoje, você é o rei da música gospel, louvado seja o nome do Senhor, e eu vou trabalhar para isso. Louvado seja o nome do Senhor, não para que você seja engrandecido, mas para que o nome de Deus seja engrandecido. E assim nós gravamos o terceiro, gravamos o quarto e estamos gravando o quinto para a glória de Deus. E quando nós gravamos o terceiro, nós tivemos uma repercussão maravilhosa. Tivemos uma repercussão maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Não financeira, mas de vidas alcançadas, louvado seja o nome do Senhor. E o que importa é alcançarmos vidas. E de lá para cá Deus tem abençoado, de lá para cá nada tem faltado. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, e eu creio que a chave uma hora vai virar. Eu creio que a vitória vai chegar para o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero te dizer: seja perseverante, porque a maioria para no caminho, a maioria aceita Jesus quando vem a tribulação, quando vem a provação, aleluia, ele desiste, ele para. Muitos abrem a igreja, no dia que está só ele e a esposa, no outro dia ele fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pode ser que no dia que estava só você e a esposa, no outro dia a igreja podia estar lotada. Às vezes você só precisava dar mais um passo, você só precisava exercer a sua fé. Glória a Deus. Meus irmãos, não é fácil e não pode ser fácil. Não é fácil e nem pode ser fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se fosse fácil, todo mundo se destacava e ninguém chegava a lugar nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa ser difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o sistema é iníquo. Louvado seja o nome do Senhor. E não quer julgar a tua causa. Às vezes as rádios não querem julgar a tua causa. A TV não quer julgar a tua causa. Às vezes as mídias sociais não querem julgar a tua causa. Mas se você continuar orando, continuar perseverando, louvado seja o nome do Senhor, a vitória vai chegar. Porque é a perseverança que faz a diferença na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa perseverança, nós precisamos dela para vencer o pecado. Nós precisamos dessa perseverança para vencer no casamento. Nós precisamos dessa perseverança para vencer como patrão, como funcionário. Nós precisamos dessa perseverança para vencer como ovelha, para vencer como pastor. Nós precisamos dessa perseverança e dessa fé para vencermos como servos e servas de Deus. Que não venha faltar essa perseverança em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser perseverantes para ganharmos almas para Jesus. Nós precisamos insistir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus seja glorificado. Porque a Bíblia diz: bater, bater e abrir-se-vos-á. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é fiel à sua palavra. Se você quer ser um doutor, um advogado, precisa perseverar nos estudos. Não é indo na escola uma vez por semana, não. Se você quer ser um pregador, quer ser um levita, precisa perseverar naquilo que você pertence. Pertence à música, persevera na música. Você pertence à ministração da palavra, persevera na palavra. Pertence ao ministério da oração, persevera na oração. Você tem o dom da profecia, persevera no dom da profecia. Para o aperfeiçoamento da obra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que Jacó
Pela leitura da Bíblia nós vamos entender que Jacó ele enganou o seu irmão em uma certa ocasião. Jacó, em algumas oportunidades, ele mentiu. Louvado seja o nome do Senhor, e viveu foragido. Mas em uma certa ocasião Jacó ele teve um encontro com Deus, e a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Deixa eu te dizer uma coisa: se chegar o dia em que você mesmo não acredita no seu chamado, se chegar o dia que você está com vontade de parar, falar, não, eu vou desistir, eu não nasci para servir a Deus, eu não nasci para este negócio, não. Faça como Jacó, persevera na oração, luta com Deus para ser salvo, e você vai prevalecer. Porque Deus certamente ele se agradou de Jacó quando Jacó enfrentou o anjo. Deus certamente se agradou de Jacó quando ele enfrentou o anjo e prevaleceu. E para eu e você, aleluia, perseverar, para que você possa chegar à estatura de varão perfeito que alcançaremos após a morte, nós precisamos perseverar contra o vício, contra o pecado, perseverar no casamento, perseverar no nosso trabalho, perseverar na igreja, perseverar na nossa família, perseverar para ganhar alma evangelizando. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja Deus. Aleluia. E por meio da revelação desta palavra, meus irmãos, nesta noite, eu quero que você saia daqui com 3 objetivos. Eu quero que você coloque, que você mentalize nessa noite 3 gigantes que você precisa derrubar. Eu quero que você mentalize nesta noite, aleluia, 3 objetivos, 3 gigantes que você precisa derrubar. Talvez seja, aleluia, o juízo iníquo, talvez seja a irresponsabilidade, talvez seja o pecado, talvez seja a cobiça, talvez seja a inveja, talvez seja a mentira, eu não sei. Levanta 3 gigantes que você quer derrubar nesta noite e faça como Davi. Davi, para derrubar um gigante, ele pegou a funda e 5 pedras. Pega nesta noite a funda, que é a palavra de Deus, 15 pedras, e vai rumo ao gigante que você quer derrubar. O gigante da desorganização, o gigante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da incredulidade, do pecado, louvado seja Deus. E vai nesse foco, vai atirando pedra nele, vai atirando pedra nele. Sabe por que Davi levou 5 pedras? Ele sabia que ele podia acertar de primeira, mas ele levou 5 para garantir. Se ele tivesse errado uma, ele tinha mais 4. Se ele tivesse errado mais uma, na terceira ele acertava. Considerando que ele tivesse errado na terceira, ele ainda tinha mais 2 chances. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus te convida nesta noite para perseverar. Persevera em 3 objetivos, 3 focos que você quer para a tua vida. Você quer uma mudança de vida, você quer um conserto, o que você quer, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te ajudar a derrubar esse gigante, e você vai derrubar esse gigante não é pelo seu poder, não. Você vai derrubar em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Sabe por quê? Porque de nós mesmos nós somos incapazes de nos libertar da prostituição, somos incapazes de nos libertar dos vícios, somos incapazes de nos libertar da mentira, somos incapazes de nos libertar até mesmo da preguiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Então clama nesta noite: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando você cair no pecado, clama a Ele: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se alguém chegar para você e falar: para de clamar, para de gritar, porque para você não tem jeito, alguém vai apontar na tua cara o dedo, vai dizer que você não tem jeito, que você não vai conseguir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você vai conseguir, porque você tem qualidade.
Procura desenvolver essas qualidades, procura ser perseverante como Jacó, perseverante como Davi. Sabe por quê? Porque Jesus, ele diz nessa parábola: se aquele juiz que não temia a Deus, se aquele juiz que não temia o homem, ele resolveu atender a causa desta mulher, louvado seja Deus. Certamente Deus, que é justo, o justo juiz assentado no trono da graça, que deu seu filho para morrer pela minha e pela tua vida, ele tem plano de salvação para a tua vida. Ele tem plano de mudança para a tua vida. Ele tem plano de prosperidade para a tua vida. Mas para prosperar nós precisamos ser perseverantes. Precisamos desenvolver a qualidade da perseverança em nossa vida. Deus tem bênçãos para o teu ministério. Se você for ver o testemunho de muitos homens de Deus, passaram por momentos difíceis, e é no momento difícil, aleluia, que os guerreiros são revelados. É no momento difícil, aleluia, que um homem e uma mulher de Deus recebe honra. Louvado seja o nome do Senhor. Para Davi ser honrado, ele teve que confrontar gigante. Para Jacó ser abençoado, ele teve que lutar com um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. E para esta viúva ser julgada, ter a sua causa julgada, ela teve que perseverar. Amém, louvado seja o nome do Senhor.